Bom, a gente segue com entrevista importante aqui no CNN 360. Temos aqui conosco o homem que foi responsabilizado, dado a ele a responsabilidade pelo presidente Lula de viabilizar a aprovação da PEC, que vai abrir espaço no orçamento para o pagamento do Bolsa Família e de outras medidas, né, que precisam ser recompostas, como o Farmácia Popular. Eu estou falando do senador eleito pelo Piauí, ex-governador do Piauí, Wellington Dias, está aqui conosco. Dia de muito trabalho, mas também de certo alívio, né, governador? Bem-vindo ao 360, obrigada pela entrevista. Daniela, primeiro, meu agradecimento, aí também minha solidariedade aí também às mulheres, né, que seja realmente esclarecido aí pela Câmara. Veja, você tem razão. Na verdade, nós temos um desafio que é como adequar o orçamento do ano de 2023 para que a gente não tenha a interrupção de serviços, para que a gente tenha a condição dessa rede de proteção social, o atendimento aos mais pobres, colocar os mais pobres no orçamento, como já na campanha defendeu o presidente eleito, o presidente Lula, e também alguma condição de investimentos. Então, qual é a realidade? Nós temos um regramento que tem por finalidade o controle das contas públicas e na organização do orçamento para o ano base 2023, várias áreas não têm o dinheiro adequado. O Bolsa Família, o valor que está previsto para o ano de 2023 não é suficiente para seguir pagando os R$600 e, mais do que isso, o presidente eleito teve um compromisso de já, no primeiro ano de mandato, começar a implementação do atendimento às famílias que têm criança, pagando R$150 por criança, e assim um conjunto de programas. Todo brasileiro está acompanhando a crise que a gente já vive, não em 23, mas já em 22, ou seja, aqui em 2022, universidades, Instituto Federal, IBAMA, falta o passaporte, falta dinheiro para carro-pipa, as pessoas que precisam da farmácia popular procuram e não tem lá o recurso, falta dinheiro para vacinação, falta recursos adequados para pesquisadores, alguns que estão fora do Brasil e agora desamparados, sem condições de receber o valor ali da bolsa programada, aí as estradas esburacadas, a gente viu vários acidentes graves em várias regiões do Brasil, e o DENIT sem recursos. Então, é sobre isso que estamos tratando, como adequar o orçamento para garantir. E ontem, o Senado Federal, após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, deu um passo importante em primeira, segunda votação, aprovando a chamada PEC do Bolsa Família, e agora a Câmara Federal, na próxima semana, se Deus quiser, vai estar se debruçando, e os entendimentos já começam a partir de hoje. Agora, governador, deixa eu interromper o senhor rapidinho pelo seguinte, o senhor chega onde eu preciso atacar agora para a gente poder entender o cenário. Os recados que estão vindo dos aliados do Arthur Lira são de que ele vai catimbar um pouco, né? Houve ali a passagem pelo Senado, placar elástico, acima do que o governo projetou, o governo eleito, falo, né, que ainda não tomou posse, beleza. Mas na Câmara o jogo vai ser um pouco mais difícil, em especial porque a questão do julgamento do orçamento secreto está, digamos, enervando o Centrão. O senhor vê risco dessa PEC não passar na Câmara? Está faltando conversa? Quem é que vai buscar o Arthur Lira, que nem em Brasília está hoje? Então, já conversei hoje com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, tratamos também com alguns senadores, e a proposta é que a gente possa, hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda-feira, enfim, está trabalhando aqui no entendimento, como aconteceu no Senado. Depois que passa, parece que tudo foi fácil. No Senado também, ali exigiu um amplo entendimento, um entendimento que, inclusive, teve ali a compreensão da ampla maioria da Casa, 64 votos de 81 favoráveis, precisava de 49, ela demonstra a sensibilidade que tivemos por parte do Senado Federal de entender
que não se trata mais de uma disputa eleitoral, não se trata mais de um ponto esse ou aquele. Tem muita coisa para resolver no país. Sobre esse tema, por exemplo, relacionado ao chamado orçamento secreto, né, a chamada EP9, eu sou parte aqui do parlamento, a partir de fevereiro estou tomando posse, e o próprio parlamento está buscando uma condição, uma solução. Aliás, é o que eu defendo. O parlamento está trabalhando as condições de uma alteração, não é, que garanta as condições, não é, da participação do parlamento, como já se pratica há muitos anos, na indicação de emendas, mas feito com transparência, feito ali com o controle do executivo, que ao final é quem tem que prestar contas, e ainda com um entendimento mais avançado no sentido de contribuir para que uma parte significativa dos recursos sejam aplicados em investimentos, saúde e outras áreas, mais investimentos, ampliando a capacidade de investimentos do país. Então, eu estou bastante confiante que é possível o próprio parlamento dar uma solução sobre esse tema. E também aqui esperançoso de que um ponto como esse não seja, vamos dizer assim, razão para aquilo que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de milhões de pessoas que passam fome. Nós estamos tratando aqui de situações graves em várias áreas do país e a organização do orçamento é fundamental para abrirmos o ano de 2023 já com solução. Deixa eu trazer a Larissa Rodrigues direto de Brasília para falar também com o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, né? Deixou para concorrer à eleição, se elegeu, senador eleito, e o encarregado de Lula de articular a aprovação dessa PEC. Larissa, com você. Senador, boa tarde, que bom falar com o senhor. Eu queria aproveitar o que a Dani perguntou há pouco sobre a questão da articulação. A gente recebeu muita crítica ali dentro do próprio Senado Federal, que se faltou a articulação dentro do Senado. A gente sabe que a PEC acabou sendo aprovada, mas se demorou mais do que se imaginava ali no Senado Federal. Se já há uma definição sobre líder do governo, eu sei que o governo nem assumiu, mas se cobrou isso durante essas movimentações, se já há uma definição sobre líder do governo, e vou aproveitar também para perguntar se aquela discussão que a gente tem visto, que se deve ou não dividir o Ministério da Segurança Pública, se continua, ou se o senhor também já considerou que deve ficar dessa maneira. O Ministério da Justiça, desculpa, em Segurança Pública. Pois é, Letícia. Primeiro, para você compreender, foi uma participação muito grande. Além do próprio presidente Lula, como grande comandante aí, desses entendimentos, aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin como coordenador da transição e também aqui eu destaco essa integração com o presidente da Câmara, do Senado, os líderes ali, o relator, o senador Alexandre Silveira, relator do projeto de lei orçamentária, senador Marcelo Castro, a participação também muito destacada ali das lideranças dos vários partidos e chegando aí a esse entendimento que permitiu a aprovação no dia de ontem. É claro que agora nós temos um desafio, porque um governo inédito, um governo que ainda não tomou posse, precisa de um Congresso que uma parte não concorreu ou não foi eleito na Câmara e no Senado, e tem que organizar uma base também para o seu mandato, que começa a partir de janeiro. Então, não é um desafio pequeno. Porém, uma necessidade. O fato é que o Brasil para, não é um jogo de palavras, se não tivermos esse ajuste no orçamento. Nós vamos ter um colapso na área das rodovias, nós vamos ter problema de várias áreas do governo sem condições de funcionamento e o principal é aí uma situação em que os mais pobres serão os grandes prejudicados e por essa razão esse caminho da PEC, da emenda constitucional, ela exige um esforço muito grande e, repito, teve toda esse entendimento e conseguimos aprovação por ampla maioria no Senado. Agora, o que é que esperamos? Que possamos aqui também, pelo entendimento, a Câmara já participou desse diálogo desde o início e também agora a gente vai ter a apreciação da PEC
do Bolsa Família no plenário da Câmara e, aprovado, ainda vamos ter que ter a adequação do orçamento e votação pelo Congresso do orçamento para 2023, já com as modificações. É ali que vai repor, tem lá 425 mil reais apenas para transporte escolar. Vai ter que ser colocado o valor adequado. Recursos para o Minha Casa Minha Vida, recursos para farmácia popular, para a universidade, para todas essas áreas. Então, eu quero acreditar que vamos ter aí uma condição, não é, de entendimento. Em relação ao Ministério da Justiça, o que eu disse aqui, o Fórum dos Governadores do Brasil, nós compreendemos que o tema da segurança é tão importante e defendemos que se tenha uma área exclusiva para a segurança. É claro que a decisão ela será mesmo do presidente da República. Deixa eu trazer o Yuri Pita aqui para a gente seguir. A gente está conversando com o homem que é o responsável pela articulação da aprovação dessa PEC, a PEC que vai abrir espaço no orçamento para se manter o Bolsa Família, vai ser renomeado, né, em R$600, mais R$150 a cada filho, a famílias que têm filhos de até 6 anos, entre outros programas. Yuri, o Yuri voltou de férias hoje, viu, governador? Não seja muito amável com ele, porque enquanto o senhor estava aí, todos nós estávamos trabalhando muito, ele estava passeando, desfrutando de merecido descanso. Então, assim, pode pegar pesado com ele. Oi, Yuri, tudo bem, querido? Você estava me ouvindo? O entrevistado é seu. De leve, Dani, de leve. Senador, obrigado aqui por estar conosco. Eu vou perguntar uma questão que eu até já tinha trazido um pouco antes da informação e vou agradecer as suas palmas pelas minhas férias aqui, que foi um descanso que foi, modéstia à parte, um pouquinho merecido. Mas essa questão de conseguir, com o espaço aberto pela PEC, dar conta de reconstituir o orçamento como ele deve ser para o ano que vem. Me parece, aí já, ao contrário do que a Dani disse, já andei trabalhando um pouquinho hoje, tem dúvida se o espaço é suficiente para conseguir recompor todos os programas. E há uma expectativa da equipe em torno do senador Marcelo Castro, seu amigo de longa data, de que o governo da transição dê a sinalização do que é prioritário, do que tem que ser totalmente recomposto e do que pode ter um pouco menos de recomposição orçamentária. Quais que são as prioridades, ao seu ver, além daquelas óbvias de saúde e educação? O senhor citou muito a questão das rodovias. Quais, se fosse para elencar aqui 3 grandes prioridades de programas do orçamento que precisam ser recompostos, quais que o senhor colocaria, além, é claro, do Bolsa Família, deixando de fora que esse é uma unanimidade? Olha, Yuri, primeiro, sim, eu fico feliz que você esteja aí voltando de férias, cheio de energia, tá certo? Então, veja só, primeiro, o desafio é grande, né? O número 175 bilhões não foi um número mágico. É bom lembrar, a gente fez algumas alterações importantes. Preocupado com o compromisso fiscal, era uma proposta de vários parlamentares, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, Elmar, que é líder aqui na Câmara, deputado federal, lá no Senado, senador Gereissati, senador José Serra, vários apresentavam a importância de, ao invés de se ter furar o teto, como se diz, de ter uma correção, levar para um patamar o teto no valor que fosse pactuado. Isso aconteceu no relatório aprovado ontem. Então, ali o teto foi acrescido de 145 bilhões de reais. Aqui agora, somado com vamos dizer assim, o esforço agora da PLO, nós vamos ter que tirar 30 bilhões, né, daquele valor que estava previsto. A maior parte, é preciso dizer, daquilo que estava reservado para investimento. Nós temos lá no projeto 23 bilhões previstos para investimentos, que é do excesso de arrecadação. Havendo excesso de arrecadação, desse valor, o equivalente a 6,5% do excesso de arrecadação, nós teremos a destinação para investimento. Então, agora, somando tudo que a gente tinha lá, dava aí algo em torno de 80 bilhões, mais ou menos, para investimentos. Nós vamos ter aqui um corte, né, deste valor. Então, tem prejuízo? Tem prejuízo. O que o presidente Lula decidiu não alterar?
o compromisso com os mais pobres. Por isso que o valor de 175 bilhões para o Bolsa Família permanece e vai constar do projeto de lei orçamentária. Minha Casa Minha Vida vai ali constar num valor adequado, algo aí como 10 bilhões ou um pouco mais. Nós vamos ter a recomposição da farmácia popular, garantir ali os recursos para a saúde, essas filas, muita gente está aí sofrendo, morrendo muitas vezes, na fila de exame, de cirurgias. Então, recursos para a saúde, recursos para a educação, esses são prioridades. E aqui vamos ver como fazer esse ajuste, porque o senador Marcelo Castro tem razão aqui com o senador Jacques Wagner, que está ajudando aqui nesse trabalho com muita dedicação. Nós queremos já na segunda-feira ter a condição de apresentar, ao mesmo tempo, uma exposição para os 513 parlamentares aqui da Câmara Federal sobre o significado da aprovação no Senado, para que a gente tenha, a partir daí, também já, paralelo a isso, certamente agora vamos ter que caminhar junto na votação do orçamento, já a definição de cada programa com o valor necessário para a recomposição. Gente, tá aqui o Wellington Dias, governador do Piauí, senador eleito, toma posse em fevereiro no Congresso, tá com esse pipinaço aí que é aprovar a PEC. Muito boa sorte, senador, bom trabalho, volte sempre. Amanhã tem anúncio do ministros, hein? Como é que tá a sua bolsa de apostas? Sobre isso o senhor não vai querer falar, né? Aí é melhor esperar, né? Deus abençoe aí. E é importante todo mundo compreender, não se trata mais de disputa eleitoral, política, agora é um compromisso de todo o Congresso Nacional, que tem muita sensibilidade. Colocar os pobres no orçamento, como disse o presidente Lula, garantir os serviços funcionando e garantir capacidade de investimento maior. Eu acho que é isso que o Brasil precisa e, se Deus quiser, vamos conseguir. Obrigada, até a próxima, meu caro. Obrigado.